É isso daí, essa chamada agora está sendo gravada. Tenham uma boa tarde, senhores, senhoritas, senhoras, todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro. Essa é a nossa aula de História, a nossa quarta aula do segundo semestre, do terceiro bimestre aí. E o tema de hoje é a redemocratização do Brasil. A gente andou estudando aí nas semanas passadas, nas semanas anteriores, o regime militar. E eu falei para vocês alguns esqueminhas aí para decorar quem eram os 5 presidentes da República durante o regime militar. Apesar de que agora você não precisa mesmo decorar isso. Boa tarde, Matheus, tudo bom? Apesar de por enquanto você não precisar decorar isso. E aí, Jardiel, chegou, bem-vindo. Quando você chegar no ensino médio, você vai ver que essa parada do regime militar cai em muita prova, igual eu vivo falando para vocês, né? É um dos temas que o pessoal do vestibular da UNB, inclusive, adora. E quando isso se tornar uma preocupação real para você, você pode acabar se lembrando do esqueminha que eu te passei da palma da mão, e isso vai salvar a sua nota lá durante a prova. Então, de nada, igual quem já assistiu Moana, né? Aquele semideus lá falando de nada, aquela música, né? De nada, antes de você falar obrigado. Mantenha esse vídeo salvo aí nos seus esquemas, porque esse conteúdo é muito importante quando você decidir fazer uma faculdade. Tranquilo? Então, na aula passada a gente estudou mais ou menos o fim do regime militar, como é que ele começou a acabar, e a gente vai começar, como todas as aulas, revisando isso que nós estudamos na sexta-feira passada. Então, pega o seu caderno aí, deixa tudo a postos, pega a sua caneta, deixa tudo pronto aí e vamos estudar. Partiu? Revisando, então, o que a gente estudou na sexta passada, na semana passada a gente estudou o governo do último presidente general, foram 5 presidentes generais durante o regime militar. Na semana passada a gente estudou o último deles, que era um cara chamado João Batista Figueiredo. Ele era general de cavalaria, ele mexia com cavalos antes de virar presidente, e uma das frases mais famosas dele era: eu prefiro lidar com cavalos do que com pessoas. Para você ver que os caras eram muito gente fina e tal, né? Claro que apesar dessas piadinhas, como eu vivo dizendo, a vida não é uma novela mexicana ou uma história em quadrinhos, né? Nem todo mundo é só mal, nem todo mundo é só bom. Apesar do regime militar ter sido ali brutal, sim, ter sido violento e tudo mais, houveram aspectos positivos, como a gente estudou aí, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, construção de obras como a ponte Rio-Niterói e assim por diante. Beleza? Mas, de qualquer forma, o caráter desses caras era daquele cara bravo mesmo. Os bichos eram bruto, grosso, e o general Figueiredo ele falava que preferia cavalos do que pessoas. Nós vimos que o fim da ditadura, então, conforme foi promovido principalmente pelo Geisel e pelo Figueiredo, os 2 últimos generais, foi um processo lento e gradual. Porque eles diziam o seguinte: olha, os brasileiros estão sem votar desde 1960. O mundo, né? O mundo andou muito nesses 20 e tantos anos aí e tal. O Brasil já estava chegando em 1985, né? Durante o governo do Figueiredo. E, e eles falavam: não, a gente não pode deixar as pessoas votarem, fazer eleição direto agora, porque vai ser uma bagunça, né? Essas pessoas ficaram uma geração inteira sem votar e eles vão votar no primeiro comunista que aparecer. Nessa aula de hoje a gente vai estudar qual foi a primeira eleição direta e vocês vão ver que realmente foi uma bagunça. Inclusive tem um candidato que eu tenho certeza que vocês votariam nele se ele fosse candidato hoje. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Beleza? Por último, para a revisão de hoje, a gente tem que lembrar da lei da anistia. A lei de anistia era uma lei que o presidente Figueiredo criou lá assim que ele virou presidente, perdoando todos os crimes cometidos por motivos políticos durante a ditadura militar. Isso quer dizer que, se você era comunista, capturou um americano lá, torturou o cara até ele morrer e tudo mais, você está perdoado por esse crime de terrorismo. Se você era militar e capturou os estudantes lá e torturou eles no doicode e tal, de madrugada, né, aquela coisa sinistra, também está perdoado. A lei da anistia, então, pode anotar aí, era a lei do perdão, beleza? Era a lei que perdoava todos os crimes políticos cometidos durante o regime militar. Segura só um instantinho aí que eu vou pegar um copinho de água, que eu estou morrendo de sede e a minha garganta vai pifar gritando desse jeito. Pronto. Saúde. Então, quando cai na prova perguntando o que carambas era a lei da anistia, você pode dizer aí que foi a lei do perdão, beleza? Foi quando o presidente Figueiredo perdoou as pessoas dos dois lados que cometeram crimes durante todo o período do regime. Muito bem.
Então, no último slide da semana passada, da sexta-feira, a gente viu essas duas fotos desses dois velhinhos aí, não é isso? Esses dois velhinhos, eles foram eleitos o primeiro presidente e vice-presidente desde o fim do regime militar. Mas eles não foram eleitos diretamente. Como eu falei para vocês, esse foi um processo lento e gradual. Os brasileiros não foram à urna votar nos seus candidatos ainda. Quem elegeu eles foram os deputados e senadores. Foi uma eleição indireta. Mas por que então que esses velhinhos aí que estão aparecendo na foto são importantes? Porque eles não eram militares. Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito desde 1960 que não era um general. E isso é muito marcante, beleza? Outro fato marcante é que o neto desse cara aí, Tancredo Neves, tentou ser o presidente do Brasil em 2014. O nome desse cara era Aécio Neves, beleza? Eles são parentes aí. A política no Brasil é tipo uma família real. O filho do rei não é o príncipe que vai virar rei um dia? No Brasil é a mesma coisa. Filho de deputado é deputado que vai virar deputado um dia também, vai continuar. Entendeu como é que é? Eles seguem esse negócio meio hereditário, assim. É uma máfia. Se você observar bem, é tipo um mercado negro, assim. Mas tudo bem, né? A gente releva. Então, em 1985, 4 anos antes de eu nascer, o candidato à oposição ao regime militar, ele era um cara que era contrário ao governo dos militares, o Tancredo Neves, foi eleito junto com esse velhinho bigodudo da direita aí, que era o Sarney, José Sarney. Esses dois caras venceram para presidente e vice-presidente do Brasil. Só que eu falei para vocês na sexta passada que o Tancredo ele morreu antes mesmo de poder assumir a presidência. Esse cara ele estava doente. Na época o diagnóstico não era muito preciso, acredita-se, tem estudos aí que apontam que poderia ser um câncer, mas não há como ter certeza disso. O fato é que ele morreu antes de poder virar presidente. Ele foi eleito, mas nunca chegou a governar por nem mesmo um dia. Beleza? Então, quem acabou assumindo o comando da pátria, quem acabou assumindo, né, a cadeira aí de presidente, foi esse bigodudo aí da direita, que está sendo entrevistado pela Globo aí na foto, e o nome dele era José Sarney. E se você estava aqui na nossa aula ao vivo da sexta-feira, você deve se lembrar o que eu falei sobre José Sarney. E eu disse que o Sarney foi provavelmente o presidente mais burro que nós já tivemos. Veja bem, não estou querendo dizer que o cara era burro porque ele falava errado ou porque ele não tinha estudado, nada disso. O cara foi para a faculdade, estudou bastante e tudo mais. O problema é que ele não entendia nada de economia, nem ele nem os ministros dele. E eu vou provar isso para vocês daqui a pouco, mostrando o tamanho da cagada que esse animal fez no Brasil. Mas antes de chegar nessa parte da cagada econômica, a gente precisa começar pelo início, não é? E o início é bem no começo. Bem, quais eram as cicatrizes do passado, né? Qual era o histórico do Brasil aí? O que a gente tinha vivido aí antes de chegar no ponto de eleger o Tancredo Neves e o José Sarney? O milagre econômico lá da era militar, igual eu falei no início, né? Esses caras construíram Itaipu, construíram a ponte Rio-Niterói e tal. Nenhuma dessas coisas eram baratas, sabe? Os militares industrializaram muito o Brasil, é verdade. Eles investiram muito nas nossas grandes cidades. O Brasil cresceu muito durante o regime militar. Só que esse crescimento ele foi artificial. Não foi assim, os brasileiros trabalhando arduamente, produzindo dinheiro, produzindo riquezas, e o governo auxiliando ali, administrando isso de forma inteligente, fazendo o Brasil crescer. Não foi assim que foi feito. Foi uma coisa artificial. O presidente general chegava para os americanos e falava: "Oh, my friend americano, seguinte, o Brasil não virou comunista, beleza? A gente não gosta de comunista. Ser comunista no Brasil é proibido. A gente é amiguinho dos americanos. Em troca, boa tarde, Natanael. Em troca, vocês podiam dar uma grana pra gente aí? Pá. E aí os americanos diziam: não, a gente não pode dar dinheiro para vocês de graça, né? Mas a gente empresta. Eu te empresto aqui, vamos dizer, 10 milhões de dólares e você me devolve 12 milhões. Parece um bom negócio? E aí os generais iam lá e falavam: não, bom negócio, perfeito, empresta dinheiro para o Brasil então. O resultado é que o Brasil ficou tremendamente endividado. Para você ter uma ideia, hoje em dia, em 2020, a gente ainda não quitou 100% das dívidas que o Juscelino Kubitschek tinha feito para construir Brasília, antes do regime. Nem essa dívida anterior a gente não pagou, muito menos as dos militares. Então, quando você vê alguma notícia aí sobre a dívida internacional, os juros do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, todas essas notícias
vão estar falando sobre as dívidas que o Brasil tem para pagar até hoje e nunca conseguiu pagar. Beleza? Então, essa dívida, ela ia custar caro, é óbvio, né? Ficar devendo dinheiro não é uma coisa boa e gera consequências bastante graves. Essas consequências a gente vai estudar daqui a pouquinho. Além disso, além da gente estar endividado, a Guerra Fria começava a parecer que ia acabar. Você deve se lembrar que a Guerra Fria começou lá quando Hitler morreu, em 1945, né? E agora a gente está aqui em 85, quer dizer, fazem 40 anos que o Hitler morreu. E durante esses 40 anos, Estados Unidos e Rússia ficaram brigando, trocando ameaças, e teve guerra do Vietnã, guerra da Coreia, que basicamente era Estados Unidos contra a Rússia, né? Então, depois de 40 anos dessa lenga-lenga, parecia que a coisa começava a se acalmar. Por quê? Os russos comunistas começaram a desistir do comunismo. Teve um presidente lá da Rússia chamado Mikhail Gorbachev, e ele dizia, cara, é impossível esse negócio de comunismo aqui. A gente vai ter que desistir ou a Rússia vai ter que acabar. Depois que o regime comunista acabou em 1990, que aí a gente conseguiu ter acesso aos dados históricos do que estava acontecendo lá na Rússia, porque era tudo segredo naquela época, quando a gente descobriu isso, a gente viu que cerca de 100 milhões de pessoas sob o regime comunista morreram de fome. Cara, se você pensar bem, os dados oficiais aí é de que o Adolf Hitler matou cerca de 4 milhões de judeus. Então, 100 milhões de pessoas é um número absurdo. Claro que esse número é somando, né, as vítimas lá de fome no Vietnã, no Camboja, na China, na Coreia, nesses países comunistas todos. O fato é que, durante o regime comunista da Rússia, todos esses países eram governados pela URSS, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, basicamente, todos os comunistas do mundo eram Rússia. Tá entendendo? E aí, quando esse regime acabou, o mundo descobriu os horrores que aconteceram lá. O Stalin fazia expurgos, ele cometeu genocídios lá dentro, matou um monte de ciganos, caçou judeus também lá dentro, matou um monte de ucranianos de fome no Holodomor e fez um monte de coisas horríveis que o mundo nem sabia porque era segredo. Então, quando os russos começaram a assumir isso, falando, não, olha, realmente, a gente matou uma galera aqui, foi um desastre, o governo comunista não funcionou, isso era o fim da Guerra Fria. Por quê? Um dos dois lados, o lado da Rússia, estava dizendo, a gente perdeu. Nós não damos conta, os Estados Unidos realmente têm uma forma melhor de governo, porque lá eles não morrem de fome e tudo mais, então é melhor que esse comunismo stalinista aqui acabe. Beleza? Isso aí é o início do fim da Guerra Fria, também foi um processo lento, e a gente vai estudar mais tarde aí a queda do Muro de Berlim, que foi o símbolo máximo do fim da Guerra Fria. Beleza? Apesar dos ânimos se acalmarem, o mundo estava meio cicatrizado, estava meio machucado ainda. Por quê? Os conflitos como a Guerra do Vietnã envolveram armas químicas, né? Os jornalistas que iam lá acompanhar a Guerra do Vietnã, o conflito lá e tudo, fotografavam crianças sendo queimadas vivas. Então, a Guerra Fria foi um período muito negro na nossa história. Apesar dela estar acabando, aqueles ânimos de guerra civil, de comunista contra capitalista, aquela coisa toda, tinha deixado a gente com muitos traumas, beleza? É por isso que até hoje, 2020, você vai ver vários discursos políticos aí que fazem muita referência aos anos 90. Vai ter Bolsonaro lá falando, seu comunista, aquela coisa toda, né? Porque essas palavras, né, comunista, Guerra Fria, essas coisas, esses termos, eles viraram xingamentos. Foi um período muito violento, muito brutal da nossa história, beleza? Isso aí se tornou cicatrizes profundas que até hoje ainda estão sarando. Os socialistas da América Latina, principalmente um carinha que vocês já ouviram falar, que na época ele era um grevista bastante novinho, um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva, quando eles viram que o comunismo estava acabando, eles ficaram desesperados. Eles falaram, cara, peraí, a gente é comunista. O que é socialismo, professor? A Jéssica está perguntando. Bom, basicamente o socialismo é uma vertente do pensamento comunista que diz o seguinte, não, a gente não precisa fazer uma revolução armada, nós não precisamos matar os ricos para distribuir as riquezas para os pobres. Não, a gente pode eleger comunistas que vão criar impostos para os ricos e dividir as riquezas sem muita violência. A gente vai chegar a um mundo comunista, igualitário, mas sem passar pela revolução comunista. Entendeu como é que é? Então a diferença é que os dois querem a mesma coisa, eles querem igualdade. Só que o socialista, ele quer igualdade
ao longo prazo, por meio de eleições e tudo mais. Enquanto que o comunista, ele quer uma revolução, para matar todo mundo que é contra ele e instaurar logo esse governo da noite para o dia. Beleza? Mas é basicamente a mesma coisa, só muda o modo de agir. Tranquilo? Pois bem, então esses socialistas da América Latina, tipo, liderados principalmente pelo Lula aqui no Brasil, eles diziam, cara, o comunismo acabou lá na Rússia. A gente é socialista aqui, mas sem o apoio da Rússia, o que que a gente vai fazer? Todo mundo vai achar que a gente é derrotado, que a gente perdeu, porque a Rússia está assumindo ter sido derrotada, né? E aí, o Lula, junto com outros líderes socialistas aqui da América Latina, criaram uma organização que existe até hoje. Eles chamam isso de o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma reunião que acontece todos os anos de todos os líderes comunistas e socialistas e tal da América Latina, onde eles combinam ali como é que eles vão agir e tal, para tentar criar o socialismo na América Latina. Beleza? O Lula é o líder disso desde os anos 80 e até hoje ele é esse papel. Então, quando vocês perguntar aí, por que, que o Lula é tão importante? Por que, que tanta gente fala do Lula? Porque ele é o líder de todos os socialistas da América Latina. Desde o México até lá embaixo no Chile, o Lula é meio que o líder de toda essa galera. É por isso que quando ele era presidente, ele viajava muito para esses países, ia sempre ao México, para Cuba, ia para Bolívia e tudo mais. Tem foto dele com todos esses caras, porque ele é o líder articulador dessa esquerda latina, beleza? Ele é o líder dos socialistas da América Latina. E aí o Lula falou, bom, já que a gente não tem mais a Rússia, então a gente vai ter que criar um negócio nosso. Vamos criar um socialismo nosso, sem apoio russo. E aí foi assim que surgiu o Fórum de São Paulo e alguns partidos que existem até hoje. Foi nessa época, por exemplo, que o PT, Partido dos Trabalhadores, foi criado, beleza? Não era mais PCdoB, não era mais um partido comunista, mas era um socialismo nosso, tá entendendo? Não era mais russo, porque o socialismo russo tinha acabado. Tranquilo até aí? Bom, vendo então as cicatrizes do passado, a gente tem que pensar também quais eram as promessas para o futuro, agora que a ditadura militar tinha acabado, não é? O presidente Sarney, que era o vice do presidente que morreu, né, do presidente Tancredo Neves, ele falou, bom, agora é 1986, agora em janeiro eu estou começando a governar, e a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma lei nova que não seja militar. Vocês devem se lembrar aí que o regime militar criou, por meio do Ato Institucional número 4, o AI-4, eles criaram uma Constituição para o Brasil, uma Constituição que garantiria o poder nas mãos dos militares. E aí o Sarney falou, não, a gente não pode deixar isso continuar desse jeito, porque o Brasil não é mais uma ditadura militar. Já que esse regime acabou, vamos criar agora uma lei nova, um conjunto novo de leis que se adeque à nova realidade do Brasil, a um Brasil democrático. E essa ideia do Sarney foi tão boa. Bom, eu falei que o cara era burro. Como assim, professor? Você está elogiando o cara que você disse que era burro? Pois é. O mundo não é uma história em quadrinhos. Todo mundo acerta e erra. Tá entendendo? O Sarney ele era muito ruim na economia, mas um grande acerto que ele teve foi essa Constituição. Para você ter uma ideia de quão boa a Constituição de 88 ficou, a gente usa ela até hoje. Já fazem 32 anos disso daí. E a gente ainda usa essa mesma Constituição que foi escrita durante a época do Sarney. Beleza? Uma das coisas que, algumas das coisas que essa Constituição nova garante e que as anteriores não faziam, imagina só como era o mundo antes, como era o Brasil antes dessa Constituição. Por exemplo, ela dizia que os analfabetos podem votar. Minha vozinha lá do interior nunca aprendeu a ler. Antes dessa Constituição, ela não poderia votar, ela não poderia ajudar a escolher o presidente. Olha que parada, é como se ela não existisse. Tá entendendo? E aí a Constituição de 88 vai e fala, não, só porque o cara não aprendeu a ler, não quer dizer que ele não seja brasileiro, o cara tem que participar, tem que ajudar a escolher o presidente igual a todo mundo. Então, essa Constituição era tão boa, assim, era tão boazinha, vamos dizer assim, né, para os outros, ela é tão inclusiva, que a gente chama ela de a Constituição Cidadã, porque ela amplia o conceito de cidadania brasileira. Beleza? Outras coisas. Jovens de 16 e 18 anos podem votar se quiserem. Eles não são obrigados, mas graças a essa Constituição, se você tiver 16 anos, você já pode ajudar a escolher o presidente do Brasil se você achar que está pronto. Você ainda não é obrigado, mas já pode participar. Então, essas características aí fazem dessa Constituição a melhor que a gente já teve desde a fundação do Brasil, a nossa primeira Constituição lá no Brasil Império, beleza? Porque essa Constituição cria, por exemplo, leis que promovem a cidadania dos indígenas, ela promove a igualdade entre as raças, né? Os negros vão passar a ter participação na faculdade, vão poder trabalhar e ter nível superior, e estudar e ser incluídos na sociedade. Tudo isso começou
com a Constituição de 88. Beleza? É por isso que essa lei é tão importante e ela aconteceu aí durante o governo do José Sarney. Então, para a gente fazer um elogio ao governo desse grande imbecil, foi durante o governo dele que foi feita a Constituição Cidadã. Beleza? Ela era a maior promessa para o futuro e ela é provavelmente uma das melhores coisas que a gente tem no Brasil até hoje. Tranquilo? Bom, quais eram então esses problemas econômicos? Né? Eu fico dizendo que o Sarney era burro, mas o quão burro ele era, né? O endividamento do Brasil, lá igual eu falei do regime militar, né, que a gente pegou muito dinheiro emprestado com os americanos, isso fez a inflação subir. O que carambas é uma inflação? O que é a inflação? Bom, uma moeda inflacionada é uma moeda que vale cada vez menos. Por quê? A moeda ela é só um pedaço de papel, certo? Se você pegar uma nota de R$ 2 aí, isso é só um pedaço de papel. O que isso representa? R$ 1 hoje representa que em algum lugar lá no Banco Central tem uma fraçãozinha de dólar investido, né, moeda americana, investido no Brasil, para que essa nota de R$ 2 tenha ido parar na sua mão, porque esse é o nosso lastro. O lastro é o valor verdadeiro de uma moeda. Tá entendendo? O problema é, quando uma moeda tem um lastro fraco, ou ela não vale muita coisa, ela vai perdendo o valor. Por exemplo, você já viu quanto custa um Kinder Ovo hoje em dia? Vocês costumam comer Kinder Ovo? Aquele ovinho que vem com um brinquedo dentro, de chocolate e tal. Um Kinder Ovo deve estar aí uns 5 ou 7 reais, por aí, né? É bem caro. Você sabia que quando eu era criança, lá no ano 2000, há 20 anos atrás, um Kinder Ovo custava R$ 1, exatamente? Era até propaganda, um Kinder Ovo, R$ 1, era certinho. Você consegue imaginar isso? Uma moedinha de R$ 1 comprar um Kinder Ovo, que é chocolate de gente rica, né? Tipo assim, 7 conto ouvindo aquele, tá ligado? Pois é, isso é a inflação. É quando o seu dinheiro é o mesmo. R$ 1 hoje é caro que só. Pois é, Raila, hoje em dia é coisa de gente rica. A minha filha não come Kinder Ovo, acho que nunca nem comeu. Porque aquele 7 conto eu compro um monte de doce ao invés de um ovinho só, né? Pra ela. Enfim, o dinheiro não mudou nada. R$ 1 hoje é o mesmo R$ 1 lá de 20 anos atrás. É a mesma moedinha, né? Inclusive, se você for colecionador de moedas, você pode achar uma moedinha de R$ 1 aí, que tem escrito lá 1994, que é quando foi criado o real, né? Essas moedas mais antigas e tal. É a mesma moeda. Mas por que ela não vale mais tanto? Porque ela foi perdendo o valor. Os produtos foram ficando cada vez mais caros. Tá entendendo? Então, o Kinder Ovo que era R$ 1, hoje custa 7. Um quilo de arroz que era R$ 2, hoje custa 12. E assim por diante. Isso aí é a inflação, beleza? A inflação no Brasil, quando o Sarney virou presidente, ela subia de um modo muito rápido. O dinheiro ia perdendo valor muito rápido. As pessoas compram, imagina só, esse mês você comprou um quilo de arroz por R$ 10, e aí no mês que vem, em novembro, quando você for comprar mais um quilo de arroz, vai estar R$ 20. Ele dobrou de preço só em um mês. As pessoas ficavam desesperadas, porque, pô, o meu salário não aumentou, daqui a pouco eu vou morrer de fome. Tá entendendo? O José Sarney, então, precisava de um jeito para resolver esse problema. O Bigodudo olhava lá e falava, bom, o Brasil está endividado, como é que a gente vai resolver essa parada aí? O dinheiro não para de perder valor e tudo. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? E aí ele teve uma ideia, vamos criar uma nova moeda. E aí o presidente Sarney e os seus ministros criaram o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, então, ele consistia em 3 princípios básicos. Ele dizia, a gente vai criar uma moeda nova, beleza? Essa moeda que não vale nada a gente vai recolher, joga tudo fora, vamos começar do zero. Agora, a nossa moeda é o cruzado, igual você está vendo na moedinha aí, um cruzado, beleza? Ótimo. Além disso, agora vai ser proibido subir os preços. O Kinder Ovo não era R$ 1, então é proibido vender Kinder Ovo por R$ 2. Se alguém vê uma padaria aí vendendo Kinder Ovo por R$ 2, chama a polícia que a gente vai fechar a padaria e não vai mais vender nada. É proibido, é lei. Tá entendendo? Então, é proibido subir os preços e tudo mais. E aí também a gente vai congelar os salários. Se hoje você ganha R$ 1.000 por mês, você vai ganhar sempre R$ 1.000 por mês. Seu salário não vai aumentar nada. A gente vai congelar tudo do jeitinho que tá. E aí o dinheiro vai parar de perder valor. Será que isso funciona? Essas ideias do Sarney, será que eram boas ideias? O problema é que, para entender a economia, para você entender como a economia funciona, você precisa entender as relações entre as pessoas. A gente costuma entender a economia como, dinheiro, moeda, riqueza, banco e essas paradas, mas não é, isso é falso. A economia somos nós. Você quer ver um exemplo?
Imagina que você é muito inteligente, tá? Você tira as melhores notas lá em matemática, em história, lá no colégio, beleza? E aí um colega seu fala, ô, amigão, você podia me dar cola, né, brother? Tipo, eu não sei nada de matemática, você afasta um pouquinho aí na hora da prova pra eu olhar aí a sua prova e colar de tu. E aí você vai e fala, não, amigão, é o seguinte, eu deixo você colar da minha prova lá no dia, mas você me paga aí R$ 5. Beleza? Fechou? Fechou. Você percebe que essa relação entre vocês, ela tem uma oferta e procura? Você tem uma coisa que o seu amigo precisa. E aí, para vocês trocarem, tem uma moeda aí no meio, que é os R$ 5. Tá entendendo? E aí o seu amigo cola de você, você, né, tira uma nota muito boa, porque você é muito inteligente, seu amigo também tira uma nota muito boa, e aí, na outra prova, todo mundo sabe que você vende cola. A sala inteira, você ficou famoso, né? A sala inteira fala, ei, rapaz, eu quero comprar sua cola também, ó, deixa eu sentar atrás de você, não sei o que e tal. E aí você fala, não, beleza, podem escolher aí quem vai sentar atrás de mim, mas é o seguinte, vocês viram que eu sou bom? Viram que dá para confiar no pai aqui, que eu vendo aí vocês vão passar? Tá todo mundo de boa? De boa, então agora a cola é R$ 10, não é mais 5. Porque eu sou bom, cara. Pô, eu mando bem pra caramba. Se você quer passar de ano, me paga os R$ 10 aí. Os caras vão escolher se vale a pena ou não te pagar. Se você for ou não bom em matemática. Tá entendendo? Isso aí é uma economia. Por quê? Essas relações entre as pessoas é que vão definir o valor das coisas. Antes a sua cola valia R$ 5, mas depois que você provou que era bom mesmo, agora ela vai valer 10. O seu produto foi valorizado. Tá entendendo? A economia ela se constrói desse jeito. Então, todo o trabalho que alguém faz, ele não faz só porque gosta de trabalhar. Ele faz para receber alguma coisa em troca. Né? Eu sou professor e apesar de eu adorar dar aulas, eu preciso do meu salário para pagar as minhas contas. Tá entendendo? Só que aí chega o Sarney lá e congela o preço. Fala, não, é proibido cobrar mais caro. Você cobrava R$ 5 pela cola, você vai cobrar R$ 5, não pode cobrar 10, é tipo isso. Tá entendendo? Então, é proibido. E aí, vai chegar um tempo em que não vai valer a pena você trabalhar, porque o governo não vai conseguir proibir a realidade, né? É proibido você cobrar mais caro no pão, mas o cara de quem você cobra o leite vai te cobrar mais caro pelo leite. O cara de quem você compra o ovo para fazer o pão vai cobrar mais caro pelo ovo. E você não pode subir o preço do pão. Daqui a pouco você está perdendo dinheiro. Então, quando o governo fala assim, olha, não pode cobrar caro no pão e não vale a pena fazer pão porque é caro fabricar o pão, né? Você vai ter que comprar leite, comprar farinha, comprar não sei o que, tá tudo caro. Você vai parar de fazer pão. Pô, o meu trabalho vale R$ 10. Por que eu sou obrigado a vender por 5? Então eu não vou fazer nada, vou fazer outra coisa, vou dar outro jeito de ganhar meus R$ 10. Eu preciso de 10, não preciso de 5. Tá entendendo? E aí, a resultado do congelamento dos preços, o resultado verdadeiro desse plano cruzado do Sarney, foi uma crise de desabastecimento. Por quê? As pessoas eram obrigadas a lucrar cada vez menos com o seu salário. E é por isso que eu digo que o Sarney foi o presidente mais burro que a gente teve. Porque isso daí é muito óbvio. Chega na padaria, por exemplo, e fala e tenta perguntar para o cara lá, ô, por que esse Kinder Ovo custa R$ 7? E aí o cara da padaria vai dizer, ué, eu compro da fábrica por 5. Só que eu tenho que lucrar alguma coisa, porque se eu comprar por 7, por 5 de lá e vender por 5 aqui, eu não vou ganhar nada. Para que eu vou vender Kinder Ovo então? Só para ter trabalho? Trabalhar de graça? Não, eu tenho que ganhar alguma coisa. Tá entendendo? Então, se você perguntar em qualquer lugar por que as coisas têm aquele preço, o cara vai te dizer, olha, porque para fazer isso daí, eu preciso gastar dinheiro. E aí eu só faço isso para ganhar um pouco mais de dinheiro, então tem que ter lucro, certo? O Sarney não entendia isso, ele não entendia o conceito básico. Ele falou, não, beleza, a gente proíbe todo mundo de ter lucro e aí as pessoas vão vender tudo o que tem baratinho. Olha que coisa boa. Só que isso é burrice, porque se você não vai ter lucro, o resultado é que você não vai querer trabalhar. Imagina falarem assim, professor Afonso, a gente não vai mais dar o seu salário, beleza? Você não vai mais ganhar nada, mas continua dando aula, por favor. Será que eu faria isso? Pô, eu gosto de dar aula, beleza, mas para não ganhar nada, minha filha vai morrer de fome, e aí? Tá entendendo? O Sarney não entendia nada disso, e é por isso que eu digo que ele era muito burro, porque o resultado do plano cruzado foi hiperinflação. Tá vendo essa nota aí de cruzados? É uma notinha de 10 mil cruzados. Imagina a situação. Você tem que comprar leite para o café da manhã, beleza? Aí você chega lá na padaria e fala, ô, vem cá, quanto é que custa a caixinha de 1 litro de leite? E aí o padeiro fala, a caixinha de 1 litro de leite custa R$ 10.000. Cara, que leite caro, né? R$ 10.000, imagina o preço de um carro, né? Mas é porque o leite é caro mesmo? Não, é porque o dinheiro não vale mais nada.
Então, tem que ter uma nota, igual essa que você está vendo aí, 10 mil cruzados, porque o cruzado não valia nada. Um cruzado não era nada. Você tem que ter uma nota que valha 10 mil, porque um cruzado não é mais nada. A hiperinflação, então, ela estava tão grande que de um dia para o outro, durante o governo do Sarney, os preços aumentavam. Tipo assim, a minha mãe, eu era criança durante o governo do Sarney. A minha mãe, ela recebia o salário junto com meu pai e eles iam correndo no mercado para comprar as coisas do mês inteiro. Eles guardavam um monte de arroz, um monte de feijão, comprava tudo. Por quê? 1 quilo de arroz hoje era tipo R$ 10, amanhã vai estar 12. Então você tinha que comprar hoje, maluco, que era mais barato do que amanhã, tá entendendo? De um dia para o outro, as coisas iam aumentando o valor. E aí isso era desesperador, porque imagina, se de um dia para o outro vai aumentando, daqui a pouco, daqui 3 meses, quanto é que vai custar o arroz? E daqui 2 anos, tá entendendo? O Brasil ia quebrar o seu salário, não ia ter dinheiro suficiente para todo mundo daqui a pouco, né? E aí o Sarney criou esse problema tentando resolver outro. É tipo assim, eu tenho um incêndio aqui, preciso apagar, vou jogar álcool, né, para apagar o fogo, tá entendendo? Foi uma ideia horrível. O Plano Cruzado foi um grande desastre. Ele conseguiu aumentar a inflação, ele piorou o problema que ele já tinha no início. Beleza? E aí o resultado, claro, de inflação é desemprego, é fome, é gente desesperada assaltando uns aos outros porque não tem como achar dinheiro, como achar trabalho, certo? Bom, no meio do governo do Sarney, lá em 89, um ano depois da nossa Constituição Cidadã ficar pronta, o Muro de Berlim caiu. Por que o Muro de Berlim era tão importante? Você se lembra que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi culpada de tudo e dividida em dois, não é? Tinha a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. E aí, no meio da cidade, lá da capital da Alemanha, Berlim, passaram um muro. Metade da cidade era da Rússia, metade da cidade era dos Estados Unidos, né? E aí ali era uma vitrine. Os alemães, eles viviam divididos. Lembra que eu falei agora há pouco que o presidente Mikhail, lá da Rússia, ele disse que o comunismo não funcionava, que eles estavam desistindo? Pois é. Os alemães foram lá para a rua e falaram, bom, já que o comunismo não funciona mais, vamos destruir essa bosta desse muro aqui, porque não precisa mais dividir a Alemanha. Vamos virar uma Alemanha só de novo. Tranquilo? E aí vocês estão vendo uma foto aí do dia da queda do muro de Berlim, quando os alemães foram todos para a rua e com as próprias mãos derrubaram o muro. Beleza? Isso foi muito importante porque era a Guerra Fria acabando. Decidimos quem venceu a Guerra Fria? Sim, os americanos venceram a Guerra Fria. Os comunistas se renderam. Tá entendendo? Então, em 89, lá no ano em que eu nasci, aliás, eu disse que eu era criança durante o governo Sarney, não, eu era criança durante o governo do Collor. Perdão, me confundi. Então, em 89, no ano em que eu nasci, o Muro de Berlim caiu. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, declarou o fim do regime soviético e a Alemanha foi reunificada. Era a primeira vez desde o Hitler que a Alemanha virava um país normal, né, um país único de novo. Para os comunistas do mundo todo, isso representava o fim de uma era. Então, de agora em diante, a gente não podia mais imitar a Rússia comunista, porque a Rússia declarou que isso não funciona. Então, a gente vai ter que bolar um novo comunismo, uma nova forma. Então, quando você vê aí a feminista lá falando o direito das mulheres e tudo mais, isso existe hoje porque o modelo comunista da Rússia, o direito dos trabalhadores, não funcionava. Então, o comunismo mudou. Tá entendendo? Quando você vê lá, movimento negro, queremos a igualdade para os negros e tudo mais. Os socialistas hoje usam esse discurso porque aquele discurso soviético, o proletariado e não sei o que lá, isso não funcionava. Então, eles mudaram o discurso. Beleza? Ao invés de lutar pela igualdade dos proletários, agora eles lutam pela igualdade dos negros, dos gays, das mulheres. Os socialistas, eles evoluíram. Beleza? Eles evoluíram o discurso. Isso aí foi o resultado direto da queda do Muro de Berlim. E aí chegou 1990, o Brasil naquele caos, o plano cruzado não funcionava, todo mundo desesperado para conseguir um emprego, para conseguir dinheiro, ninguém dava conta de viver no país do jeito horroroso que estava por causa da nossa economia, que o Sarney conseguiu quebrar toda. Chegou a época da eleição. Vamos eleger o próximo presidente, o cara que talvez resolva essa caganeira que o Sarney fez, né? Quem quer resolver esse problema? Nós tivemos 22 candidatos nessa eleição. Você imagina isso? 22 caras queriam ser presidente do Brasil. Todo mundo queria ser presidente. Era a primeira vez que os brasileiros iam votar diretamente desde 1960, desde o regime militar.
A última eleição direta que o Brasil teve foi em 60, lá quando a gente elegeu o Jânio Quadros, beleza? E aí, um desses candidatos aí, inclusive para você ver a maluquice que foi essa eleição, era o próprio Silvio Santos. Se você quisesse que o Silvio Santos fosse o nosso presidente, era só escrever lá na cédula de votação o número 26, tá aí a propaganda política do Silvio Santos, ele ainda tinha cabelo preto na época, né? Ele era novinho, já era o dono do SBT, inclusive, e queria ser o presidente da República, beleza? Outro candidato icônico que você deve reconhecer também nessa eleição era o carinha chamado Luiz, aquele comunista que eu falei mais cedo, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula concorreu pela primeira vez para presidente nesse ano de 1990, beleza? Essa foi a nossa primeira eleição direta. Foi uma bagunça fenomenal, porque os brasileiros não sabiam mais votar, a gente ficou 20 e tantos anos sem votar, né? De 64 até 89, quase 39 anos aí sem votar, né? Tá de volta. Bem-vindo, Jardiel, de volta. 7 minutos para acabar a aula. Fala sério. Ele sempre chega só para ver a gente se despedir. Eu com certeza ia votar no Silvio Santos. Pois é, Raila, hoje em dia também acho que eu ia votar nele, né? Até porque o cara que a galera votou era outro maluco. Era melhor ter votado no Silvio Santos. O cara que ganhou em 1990 era um carinha chamado Fernando Collor de Mello. Fernando Collor, para você ter uma ideia, ele foi eleito porque era bonitão. Tinha aquelas pesquisas, né, e tal. Ah, em quem você vai votar para presidente? Sabe aqueles Ibope, aquelas coisas, né? Em quem você vai votar para presidente? Aí as pessoas diziam, as mulheres principalmente, né? Ah, eu vou votar no Fernando Collor, aquele que vem lá do norte e tal. Olha, por quê? Mas por que você vai votar nele? É porque você gosta da política dele? É porque o cara é inteligente? Porque o cara é um bom político? E o pessoal respondia, não, é porque ele é muito bonito. Nossa, você já viu a foto dele? O cara é lindo. Tinha muita gente que realmente votou no Collor porque ele era bonito. Isso é real, cara. E aí, a gente estava vindo de um governo maluco, que era o do Sarney, que jogou a gente numa inflação gigantesca, todo mundo com as notas de 10 mil cruzados no bolso, né, que não valiam quase nada. E aí chega o Fernando Collor. Só para dar um spoilerzinho da aula que vem, algumas coisas que aconteceram durante o governo Collor, beleza? Putaria na casa do presidente, cheio de prostitutas, satanismo e acusação de macumba. É sério. Esse cara aí, dizem, inclusive tem gente que jura de pé junto, que trabalhou lá na casa dele, diz que ele fez macumba para virar presidente. Vai vendo o nível do cara. Pois é, sinistro, Bianca. Então, na aula que vem a gente vai estudar o governo do Fernando Collor de Mello, e os spoilers são esse. Ele foi eleito porque era bonitão e era meio maluco também. Do mesmo jeito que o Sarney era burro, o Collor era doido, completamente maluco, macumbeiro doido. Beleza? Vou fazer macumba. Quem sabe você não vira presidente também, né, Larissa? Pro Collor funcionou, tá lá. Até hoje ele é senador, inclusive. O bicho ainda é político, ainda tá vivo. Horrível, né? Esses políticos do Brasil são sinistros. Mas isso é a história da semana que vem. O que você precisa se lembrar do governo do Sarney, se você quiser escrever em uma linha só, ainda é bonito. Eu não sei se ele é bonito, não, hoje em dia. Ele é um velho, né? Pode ser que ele seja aqueles coroa enxuto, eu não sei. Para mim, homem é tudo feio, né? Enfim. Se você quiser escrever numa linha só do caderno assim, o que era o presidente Sarney? Você pode escrever assim: Constituição de 88 foi uma coisa boa, Plano Cruzado foi uma coisa ruim. Beleza? O cara ferrou com a nossa economia. A Larissa está perguntando sobre a chamada. Galerinha, eu não estou mais fazendo a chamada igual eu fazia lá no primeiro semestre, beleza? Porque a coordenação me pediu para manter um pouco mais organizado e tal. Tá maluco que não me viu, sou bonito demais. Eita, Nathaniel, próximo presidente da República, Nathaniel Bonitão. Então, eu não estou mais fazendo aquela chamada daquele jeito que eu fazia antes, porque estava muita atividade, porque a chamada contava com uma atividade, né? E aí, na hora de lançar as presenças de vocês e tal, né, a frequência de vocês, estava dando muita bagunça nos relatórios. Então, tanto as notas de vocês durante esse bimestre, quanto a presença, tudo vai vir das atividades, beleza? Então, faça as atividades para eu saber que você está presente. Eu não vou mais colocar a chamada daquele jeitinho que eu fazia antigamente. Tranquilo? Até mais, hein, Jéssica? Bom fim de dia, bom fim de segunda-feira, descansem. Professor, repete o quê? Deixa eu ver o chat aqui que não deu tempo de eu ler. Onde é que está o chat? Caramba. Raila me pediu para repetir o que eu falei para anotar. Vamos lá. Raila, repetindo então. O resumo do Sarney, se você quiser escrever assim, Sarney, S-A-R-N-E-Y, né? Sarney, 2 pontos. Constituição de 88 foi uma coisa boa, pode fazer uma setinha para cima, assim. Constituição de 88.
Foi boa. E o plano cruzado foi ruim. O bicho ferrou com a economia. Beleza? Então, Sarney foi uma constituição boa com uma economia horrível. Tranquilo? O cara jogou a gente na inflação e no desemprego. Professor, eu devolvi a atividade por quê? Oi, Larissa, eu vi que você tinha perguntado e não consegui responder lá. Não fui eu que devolvi. Eu não sei se é porque eu coloquei a atividade valendo nota, daí o sistema pode ter devolvido direto por algum motivo que eu não conheço. Mas não se preocupa que não fui eu que devolvi. De qualquer forma, eu vi lá que você fez, o sistema encaminhou para mim as suas respostas, só que por algum motivo ela voltou para você, tá bom? Eu preciso aprender melhor aí como funciona essa coisa de fazer atividade valendo nota, porque deu pala, viu? Travou. O Jardiel está perguntando se eu passei dever de novo. Jardiel, eu passei, o último dever que eu passei foi dia 23, sexta-feira. A data de entrega dele é sexta-feira dessa semana, então você ainda tem aí uns 4 dias para fazer, beleza? Procura lá, atividade do dia 23. Essa semana eu vou colocar atividade nova para a semana que vem. Fez no mesmo dia, muito bom. É isso daí, menino bom, cara. É gente assim Tchau, que é professor. aprovado e consegue emprego. Tchau, tchau, até mais. Bom descanso. Estudioso. Pois é, Natanael, desse jeito aí, ó. Tem que ser.